Estamos acabando o tópico de classificação. E hoje a gente vai falar sobre combinação de modelos preditivos. Só uma palavrinha aqui de cautela antes, que é o seguinte, né? Isso aqui é chamado também de ensemble. O tópico inteiro de ensemble cabe em outra disciplina. Então, toda vez eu falo, isso aqui é um curso na Universidade Federal de São Carlos. Se você estiver vendo aleatoriamente, porque ele é aberto, né? Você provavelmente não vai ver tudo, porque a gente tem mais disciplinas. Essa aqui é uma disciplina só, aprendizagem de máquina 1, ou tópicos em AM, se for para pós-graduação. Eu vou pular algumas coisas então, tá? Eu comecei a aula aqui de fone e até agora eu não entendi por quê. Então, assim que o trem passar, vocês vão me ver sem fone. Vou precisar falar de uma forma bem rápida o que é combinação de modelos preditivos, mas é porque eu quero ir diretamente para modelos que são baseados em combinação. Então não é exatamente combinação de modelos, mas é baseado nisso para criar um modelo único. Uma discussão que é importante nesse contexto é o seguinte: a gente viu um monte de algoritmo aí, a gente viu redes neurais, SVM, KNN, Bayes, árvores de decisão. Qual deles que é o melhor? Geralmente a resposta é nenhum, para qualquer caso. Então fica melhor sendo depende. Só que geralmente a gente não sabe olhar simplesmente para o nosso dataset e ter uma resposta muito clara de qual é o melhor. Uma coisa que a gente pode fazer nesse contexto é explorar diferentes estratégias. Então, eu posso usar diferentes desses algoritmos e aí formar um comitê, que basicamente meu SVM vai dizer é da classe 1, meu NiveBase vai dizer da classe 2, aí o meu KNN classe 1. Eu vou falar, opa, mais gente votou na classe 1. Eu vou dizer então que é classe 1. Isso que eu acabei de falar é uma estratégia de comitê chamada votação simples. Tá? Eu poderia ponderar, colocar mais peso para o SVM do que para o KNN, por exemplo. Então é isso, modelos múltiplos são preditores individuais, e eles são combinados ou agregados, né, de alguma maneira, para fortalecer uma predição única. Lá em 1990, Hansen e Salomon falaram isso, né, que os modelos múltiplos são bons apenas se os modelos individuais cometem erros independentes. Então, quer dizer, não é quando um erra o outro também erra, quando um acerta o outro também acerta, ou o contrário em alguns momentos. Isso aí é o que estava ali em mente, tá? Já vou voltar nessa discussão já já. Os autores provaram também que a taxa de erro decresce linearmente com o número de modelos se todos os modelos têm a mesma taxa de erro, que é menor do que meio. Tá? Então a acurácia é maior do que 50%. E todos eles cometem erros independentes. Nesse cenário, a gente tem isso aqui. Explico. Esse cara aqui na esquerda é o experimento que eles fizeram. Então, aumentando o número de classificadores, se todo mundo erra exatamente metade, a combinação dos erros deles vai ficar também, né, sempre 50% ali. Se eles acertam mais do que isso, então o meu erro vai sempre decrescer. Tem que tomar conforme eu for aumentando o número de classificadores, né? Aqui é 20, 50. Tem um errinho de impressão no livro de onde eu tirei essa figura. Ou 20, 25, como aqui, né? Então, o que eles querem dizer também é o seguinte: você tem que tomar cuidado. Porque se os seus classificadores estiverem cometendo um erro muito grande, se os modelos preditivos estiverem cometendo um erro muito grande, na hora que você combinar eles, o que você vai fazer, no fim das contas, é aumentar ainda mais o erro. Quanto mais modelo você coloca, pior fica o seu erro. Outra coisa importante que eles mostraram é que conforme você aumenta, esse gráfico aqui está para classificadores com 30% de erro, tá? Conforme você aumenta o número de classificadores, né, a probabilidade de você ter esse número de classificadores em erro, concomitantemente em erro, né, ela diminui. Na verdade, é uma normal aqui. Ela no começo aumenta, mas conforme você vai agregando mais classificadores, ela vai diminuindo aqui, tá? Essa figura também é uma figura muito legal do artigo do meu colega Moacir Ponte, do ICMC USP. Já é um artigo um pouco antigo, é de 2011, mas ele mostra, é bem legal, vou deixar no material complementar aqui. Ele é bem legal para mostrar como que é importante os erros serem independentes, né? Você ter variabilidade aí na sua classificação. A gente chama de diversidade também, tá? Então, vê um primeiro cenário aqui. Eu tenho 3 classificadores, tá? Quando o quadradinho está preto é porque ele errou a classificação, branco é porque acertou, tá? Nesse caso aqui, esse cara acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 10.
Então, é 60% aqui. Todos eles estão assim, com 60% de acurácia. Se eu combino esses três caras aqui, ó, falando, ó, quando dois acertarem, quando dois falarem, né, a mesma classe aqui eu acerto e tal, essas duas mesmas classes, só que errado eu erro, eu vou ter uma acurácia de 80%. Então eu acertei esse, porque tem dois acertos, acertei esse eu errei. E assim por diante. Tem 80% de acurácia. Quando os meus classificadores são idênticos, eu não tenho essa variabilidade, não tenho essa diversidade, o que acontece é que eles vão errar tudo aqui junto, vão acertar tudo junto, eu continuei com 60% de acurácia. Quando os meus classificadores são dependentes, eles têm um determinado tipo de dependência, eu posso diminuir, inclusive, a acurácia. Nesse caso, eu posso diminuir aqui, né? Esse exemplo aqui é 0,4 a acurácia. Eu também posso aumentar, tá? Então, eles podem até ser dependentes, mas eles me dão uma variabilidade maior na classificação. Eu posso aumentar um pouquinho essa acurácia, inclusive, em relação a os classificadores serem independentes. Mas aqui eu garanto, né? Se eu tiver uma boa independência entre os classificadores, eu geralmente garanto uma acurácia melhor aí. Dito tudo isso, as conclusões gerais para chegar onde eu quero chegar é que os erros devem ser independentes, melhor ainda se for negativamente correlacionado, mas o ponto é que tem que ter variabilidade do erro aí, tá? Cada modelo tem que ser melhor do que escolhas aleatórias. Então, se a classificação é binária, tem que acertar mais de 50%. Se a classificação é de 3 aí, tem que classificar melhor do que a classe majoritária, tá? Se for balanceado no binário é 50%, se for balanceado em 3 classes é 33% e assim por diante. As duas questões centrais que fazem com que isso aqui se expanda bastante e tenha mais aulas sobre combinação, etc., é como que a gente deve combinar as previsões de modelos diferentes e como gerar modelos diferentes. Tá? A combinação eu falei rapidinho ali, vamos fazer uma votação simples ou uma votação ponderada. Existe um monte de jeito de fazer isso, tá? Existe meta-aprendizado e um monte de coisas que não cabem nessa aula de agora. E outra é como gerar modelos diferentes. Quando a gente está falando até agora, né? Eu aprendi redes neurais, aprendi SVM, etc. Eu estou falando sobre modelos heterogêneos. Eles são baseados em suposições diferentes, eles são de paradigmas diferentes, pode ser otimização, probabilístico, baseado em exemplo, árvores de decisão ali que são simbólicos, etc. Né? Eles são bem diferentes, então eles vão ser independentes. Muito bom fazer combinação disso. Mas eu também posso fazer de modelos homogêneos, ou seja, fazer combinação só de KNN, por exemplo. Existem várias estratégias para você combinar modelos gerados pelo mesmo algoritmo de aprendizado, né, que é esse cenário de combinação de modelos homogêneos. Pergunta aqui é: cadê a diversidade? Nesse canal gostamos de diversidade. Geralmente, essa diversidade é feita por manipulações ali no seu conjunto de treinamento. Tá? Então a gente manipula o conjunto de treinamento para garantir, ou pelo menos tentar garantir, a diversidade das minhas decisões. Então isso aqui é bom quando o meu algoritmo é instável. Eu cheguei a falar isso em uma aula, vê se você lembra. Um algoritmo instável... Tem cachorro latindo. Um algoritmo instável é aquele que eu faço uma pequena alteração no meu conjunto de dados, por exemplo, remover um exemplo, e aí ele já muda toda a minha decisão. O que vocês lembram? Eu falei sobre isso na aula de árvores de decisão. Geralmente essas manipulações elas são feitas por reamostragem. Essa reamostragem pode ser de exemplo ou de atributo. Vou dar exemplos já quando estiver falando de algoritmos. Também posso fazer por injeção de aleatoriedade, perturbação de exemplos, tá? Um exemplo aqui de injeção de aleatoriedade é começar redes neurais de pontos diferentes. Então, se eu estivesse fazendo modelos homogêneos de redes neurais artificiais, eu começava em vários pontos diferentes do meu espaço, podia cair em vários pontos diferentes, em mínimos locais e assim por diante. Então, tá aqui o exemplo, né? Sobre reamostragem, eu vou falar primeiro do Bootstrap Aggregating, também conhecido como bagging, que é a junção dessas duas palavras. O bagging cria conjunto de exemplos por amostragem com reposição. O tamanho do conjunto de dados que você originou é sempre do mesmo tamanho que o conjunto de dados original. Então, se eu tenho n exemplos no conjunto original, eu vou gerar novos conjuntos de dados também com n exemplos. Só que eu tenho reamostragem, então alguns exemplos podem aparecer mais de uma vez no conjunto de dados gerado, e outros exemplos podem não aparecer, podem ficar de fora. Para um n suficientemente grande, eu posso ter ali aproximadamente 36,8% de duplicações, quer dizer, de dados que estão redundantes
no meu conjunto de dados gerado. E aí, uma vez que eu faço essa reamostragem, eu gero um novo classificador. A pergunta é, por que isso funciona? E eu dou o exemplo em árvore de decisão. Eu falei que a árvore de decisão é instável. Então, se eu faço uma reamostragem ali, tiro alguns exemplos, posso mudar totalmente o meu cálculo do índice Gini ou da minha entropia, e aí eu mudo também os atributos que vão ser selecionados. Então, de repente, posso desde a raiz da árvore. O primeiro nó de decisão já muda, daí para frente é tudo diferente. Os pontos de corte eu posso mudar também, tá? Em cada uma dessas mudanças, eu distribuo, eu mudo bastante a distribuição dos dados nos filhos, e aí nos filhos, recursivamente, eu vou ter mudança, mudança, mudança. Então, as minhas árvores vão ficar, de certa forma, diversas. Aqui tem um exemplo, né, o que eu consigo com várias árvores de decisão fazendo bagging. Então aqui, imagina que eu tenho uma fronteira de decisão que seria ótima aqui, mas eu não consigo chegar nela. As minhas árvores de decisão vão fazer, uma vai fazer essa coisa aqui, a outra vai fazer uma no meio. Fica um exercício para vocês em casa aí descobrir qual linha é qual linha, hein? E aí quando eu combino elas pela moda, né, no caso aqui pela média, então eu vou ter uma fronteira de decisão muito mais próxima aqui da fronteira de decisão ótima. Conforme eu vou aumentando, eu vou conseguindo convergir para alguma coisa um pouco melhor. A partir disso, eu posso começar a falar de Random Forest. Não é esse Forest, porque é com dois R's, e esse não é um Forest aleatório, porque eu acho que é o único Forest que eu conheço. Considera um conjunto de dados com M atributos. A gente primeiro vai realizar uma amostragem, reamostragem, tá ok? Por bagging. A partir dessa reamostragem, a gente cria uma árvore de decisão. Só que tem uma diferença. Aqui a gente vai selecionar também, de forma aleatória, um número de atributos bem menor do que o M, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer reamostragem por bagging dos exemplos. Então eu vou ter um conjunto de dados com N exemplos de novo, alguns que não estão no conjunto original. E além disso, eu vou selecionar um número aleatório ali de exemplos. Então, se eu tiver 40 exemplos aqui, eu não vou ter 40 no originado, eu vou ter, sei lá, 20. A gente não utiliza qualquer estratégia de poda. Tem estratégias aí umas modificações de Random Forest, que aliás existem uma infinidade aí de modificações de Random Forest, que até utilizam estratégia de poda. Originalmente, não, porque a gente já está fazendo uma poda aleatória aí nos atributos. E aí a gente repete esse processo t vezes. T é um hiperparâmetro, é o número de árvores de decisão. Usualmente, conforme eu vou jogando esse t para cima, eu vou crescendo ele, eu vou melhorando a minha classificação. Mas ao mesmo tempo, se eu faço t grande demais, eu começo a ter árvore redundante, um alto custo computacional meio que à toa. Uma vez que eu tenho essas t árvores e elas têm uma certa diversidade entre elas, por causa do processo de bagging e de amostragem aleatória dos atributos, aí eu faço uma votação simples. De novo, existe uma infinidade de variações, o usual é fazer uma votação simples, tá? Então, se eu tenho lá 30 árvores para um problema de classificação binária, 20 delas disseram, olha, eu acho que é da classe 1. Então eu vou dizer que o resultado final ali para o meu novo exemplo é classe 1. Vamos para um exemplo prático. Então imagina que eu tenho esse conjunto de dados, eu não coloquei nada aqui porque não importa muito os valores que estão aqui, tá? Então eu tenho 4 atributos, 1, 2, 3, 4, eu tenho a classe. Esse ID aqui está só para ajudar a gente a identificar mesmo, ele não vai existir no nosso conjunto de dados, tá? Então o que eu faço? Primeiro eu seleciono aleatoriamente atributos. Eu vou selecionar 2. Escolhi aqui o 1 e o 3, tá? Foi um chute. Aí eu crio um novo conjunto de dados que também vai ter 5 exemplos, igual no original. Então aqui eu tenho 5 exemplos, aqui eu vou ter 5 exemplos. Só que aqui eu tenho o atributo 1 e atributo 3, e a classe só. Aí eu começo a selecionar pelo bagging os exemplos para eu adicionar aqui. Então eu coloco o exemplo 1 com os valores de atributo 1 e 3, coloco o exemplo 4, sorteei, tá? O exemplo 4, coloco ele aqui, sorteei o exemplo 3, aí eu vou lá e sorteio o exemplo 3. Lembra, tem a amostragem. Toda vez que eu estou sorteando, eu estou cego, eu não sei que exemplos que tem aqui. Tá? Um exemplo que foi colocado aqui, ele pode já ter sido sorteado antes. E aí eu vou lá e sorteio o 1. Pode ser, assim, probabilidade ridiculamente baixa, principalmente para N grandes, que você vai ter 1, 1, 1, 1, você sempre sorteia o 1. Tá? Isso pode acontecer, é só para dizer, pode ter exemplo que vai ter várias repetições ali, exemplo que não tem repetição nenhuma, e exemplos que estão fora do meu bagging, tá? Beleza. Aí eu chego agora
e pego esse conjunto de dados e induzo uma árvore de decisão. Eu induzi essa daqui, sei lá, isso aqui é só um exemplo, tá? Então eu fui lá, a partir desse conjunto de dados, eu criei essa árvore de decisão. Acabou o meu algoritmo? Não acabou. Eu vou fazer isso várias vezes. Só antes eu queria dizer que a gente chama esses dois exemplos que não apareceram lá de out of bag. Eles podem ser usados para várias coisas, tá? Por exemplo, eu posso estimar a utilidade dessa minha árvore aqui. Se para os caras que estão out of bag minha árvore estiver errando muito, ela estiver acertando muito bem. Para os exemplos que estão aqui e errando muito para os out of bag, então ela está overfitada, né? Ela está super ajustada. E coisas do tipo. Eu posso usar o out of bag para isso. Mais ou menos como se fosse um conjuntinho de validação. Então, com esse processo, eu crio várias árvores de decisão. Como aqui, né? Essa daqui, eu suponho que é aquela primeira que eu gerei, mas eu gerei uma segunda, terceira, quarta e assim por diante, até menos unésima e teésima árvore. Beleza, mas todo modelo gerado com bagging é útil? Sim, é útil. E não, não é útil. Lembra do que eu falei lá no comecinho da aula, que seria interessante que o erro tivesse pelo menos aí menor do que se eu estivesse chutando na classe majoritária. Então a gente pode usar o out of bag para de repente jogar fora algumas árvores. De novo, não é o usual. O usual é simplesmente você fazer as árvores de decisão e usá-las. Aí existe uma pergunta na comunidade de aprendizado de máquina que foi feita muito, ainda se é um pouco, tá? Se pode um conjunto de classificadores fracos se tornar um classificador forte? Um classificador fraco é um classificador que generaliza demais, assim, é aquele cara com underfitting, tá? E a resposta é sim, e a resposta vem de algo chamado PAC Learning, que é o Probably Approximated Correct Learning, que deu base para um negócio chamado Boosting, que você associa um peso adequado para cada exemplo de treinamento. E aí você cria diferentes classificadores e combinando eles, podendo usar esse peso ou não para cada exemplo de treinamento, você tem uma acurácia relativamente elevada. Isso aqui é a base para vários algoritmos, eu vou falar de dois aqui rapidinho para poder encerrar a aula num tempo decente. O boosting é um algoritmo que é iterativo, tá? A cada iteração, o peso de cada exemplo é alterado. A ideia é a seguinte, se o exemplo for classificado corretamente, eu vou diminuir esse peso. Se ele for classificado de forma errada, eu vou aumentar esse peso. Por que eu faço isso? Eu faço isso para dar mais atenção para aquelas regiões no espaço que os meus classificadores induzidos até agora não estão acertando muito bem. Aí eu dou uma atenção para aquele espaço, faço um modelo mais especializado para aquela área e ele vai contribuir para mim na classificação, especialmente das regiões difíceis, tá? Então, cada vez que eu faço essa mudança de peso, eu induzo um novo modelo e no final a classificação é dada pela combinação desses modelos todos, assim como no Random Forest. Só que tem uma coisa que é bem diferente, que é o seguinte, no Random Forest, todas aquelas árvores eram independentes. Eu, para construir uma árvore, eu não olhava para as que eu tinha usado antes. No caso do boosting, que não é necessariamente só para árvore de decisão, que fique bem claro, tá? No caso do boosting, um modelo ele depende dos anteriores, porque os anteriores foram utilizados para calcular esses pesos, tudo bem? Eu já vou dizer como é que funcionam esses pesos aqui, qual que é a influência deles. Mas primeiro eu vou falar sobre essa ideia de classificar, né, de combinar para chegar nas partes que eu erro mais. Então vamos pensar que eu fiz essa primeira iteração. Eu criei um modelo que faz essa divisão para mim. Ele fala quem está para cá é da classe negativa, quem está para lá é da classe positiva. Quem que eu errei? Eu errei esses dois exemplos aqui. Então eu aumento o peso deles, induzindo que um novo classificador tenha uma chance maior de classificar esses caras corretamente. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um cara chamado AdaBoost. Ele usa o índice Gini para calcular árvores de decisão e eu posso calcular o índice Gini ponderado. Então os exemplos com maior peso, ele também tem um maior peso no cálculo do índice Gini. Isso pode valer para entropia e outras cositas más. Então aqui é isso que vai acontecer, né? Meu próximo classificador vai acabar induzindo algo aqui, meu próximo algoritmo vai induzir um modelo que privilegia classificar esses caras de forma correta. Então eu tinha aquele cara que fazia uma linha assim, agora eu tenho esse novo cara que faz uma linha assim na horizontal,
Combinando eles eu consigo fazer uma boa divisão aqui do meu espaço. Essa é a ideia do boosting. E um bom exemplo de algoritmo baseado em boosting é o AdaBoost. Então, ele é baseado em amostragem aleatória, mais ou menos que nem um bagging, com uma diferença bastante grande que ele usa o boosting na sua amostragem. Os exemplos que estão com peso maior têm uma probabilidade maior de aparecer no novo conjunto de dados. Continua sendo com reposição, tá? Então, de novo, os caras que estão com peso maior, chance maior de entrar, mas ele pode entrar várias vezes, porque tem reposição. Então, geralmente o que vai acontecer é que o out of bag vai ser por caras que eu já estou acertando, né? Meus modelos anteriores já estavam acertando. E o in-bag, não sei se eu posso chamar isso, né? Mas os caras que estão no novo conjunto de dados gerado, geralmente vai ter muita repetição daqueles exemplos que eu errei até agora, para tentar exatamente fazer isso que eu falei, dar uma forçada ali para achar um modelo que privilegia a classificação correta desses caras. No caso do AdaBoost, a gente vai construir stumps. Stumps são árvores de decisão de um único nó. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu selecionei lá os meus exemplos, aí eu construo uma árvore de decisão simples, né? Ou seja, com um único nó de decisão, que é para cada atributo. Então eu vejo o atributo A, como é que eu decidiria por ele ali? Usando o índice Gini, tá? Geralmente o AdaBoost. E aí eu olho para o atributo 2, e olho para o atributo 3, olho para o atributo 4 e assim por diante. Calculo o índice Gini, ponderado pelo peso dos exemplos, que começa tudo igual. Então, se eu tenho n exemplos, o peso de todo mundo vai ser 1 sobre n. Aquele cara que me deu o melhor índice Gini, eu vou usar esse stump. E aí eu calculo o erro desse stump. Vejo quais são os exemplos que o meu stump erra e quais são os exemplos que ele acerta. E calculo um erro para ele. Eu não vou colocar aqui nos slides como é que eu calculo os novos pesos dos exemplos, tá? Mas basicamente eu ajusto aumentando o peso daqueles que eu errei, que na verdade é bastante simples, que é meio vezes o log de 1 menos erro sobre o erro. Uma vez que eu aumento o peso, eu somo isso que eu acabei de falar, no peso dos exemplos que eu errei, eu normalizo. Eu faço com que a soma seja 1 de novo do peso de todo mundo. Automaticamente, isso faz com que os exemplos que eu não aumentei o peso, eles vão diminuir, certo? Então é assim que o AdaBoost faz ali com os seus exemplos. E uma vez que o peso está maior, também tem a probabilidade maior de aparecer na próxima. Uma outra coisa que o AdaBoost faz com o erro é ponderar as árvores, tá? Então vamos lá. Primeiro o AdaBoost faz o seguinte. Todo mundo com peso igual, ele faz um baggingzinho normal. Aí ele cria um stump. Ele pega um atributo e aí ele faz um split aqui. Então tem essa árvore aqui de alturinha 1 só. Baseado no erro disso, ele refaz o peso de todos os atributos e cria uma nova árvore. Então essa árvore aqui acabou influenciando a criação de uma nova árvore. Por que esse cara está de tamanho diferente aqui numa representação gráfica? Eu estou supondo aqui o seguinte, o erro desse cara foi menor, desculpa o erro, do que esse cara aqui. O AdaBoost, ele também dá pesos diferentes para cada uma das árvores, para cada um dos stumps. E aí ele vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e cria várias árvores dessa forma. E aí, quanto menor o erro, maior vai ser o peso na hora de fazer uma votação ponderada para decidir qual que é a minha nova classe. A partir do AdaBoost, eu vou falar também, pincelada, sobre algo que está bastante em alta agora, que é o Gradient Boosting. Ele é muito parecido com o AdaBoost, com algumas diferenças. Primeiro que eu não inicio com um stump. Eu inicio com uma folha de decisão. Ou seja, eu faço um único nó que ele vai pegar a classe majoritária, tá? E ele fala, qualquer exemplo vai ser dessa classe majoritária. Acabou. Tá? Não tem uma decisão com divisão de nós por valor de atributo, nada. Todo mundo é da minha classe majoritária. A partir disso, ele ajusta os pesos, aí ele constrói uma árvore. Uma diferença que isso parece muito com a AdaBoost, né? Ele vai fazer esse processo iterativo, ele reajusta os pesos, constrói uma árvore. Só que agora é uma árvore propriamente dita. Antes era um stump, agora é uma árvore limitada, tá? Porque a gente quer classificadores fracos. Mas eu limito por altura da árvore, 1, 2, 3. Ou tem gente que fala, você limita pelo número de nós folha, 4, 8, 16, assim por diante. Beleza? Mas são árvores, não são mais aqueles stumps.
E uma outra coisa que é diferente é que o cálculo do erro parece mais com redes neurais artificiais. Se você não sabe do que eu estou falando, como é que se calcula erro lá em redes neurais artificiais, volta na aula, beleza? Vou tentar lembrar de deixar o card, se o Diego da edição lembrar. Como assim parece mais com erro de RNAs? Porque você tem o learning rate, aquela taxa de aprendizado, tudo bem? A gente coloca uma taxinha de aprendizado para ponderar o quão forte é a mudança dos meus pesos para a próxima iteração. O quanto o meu peso vai mudar e para onde ele vai mudar, para cima ou para baixo, é calculado com a descida do gradiente, que é alguma coisa que a gente dá uma pincelada lá em redes neurais artificiais também. O Gradient Boosting vale um videozinho extra que eu vou deixar para vocês, card, e lá embaixo também. Existe um único algoritmo de Gradient Boosting? Não, existem vários, tá? Eles alteram um pouquinho a forma que você calcula esse erro, o que eles estão esperando e principalmente o jeito, o algoritmo, a estrutura de dado que você tem por trás para você fazer isso de forma eficiente, porque boosting, dá para perceber, né? Essa iteração passando várias vezes ali no meu conjunto de dados e criando vários modelos, etc. Ele fica um negocinho um pouco custoso, tá? Mas deem uma olhada no Extreme Gradient Boosting, vai ter o link lá embaixo, e no Light GBM, que são variações, que também vai ter o link lá embaixo, são variações desse algoritmo Gradient Boosting. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.